Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Lemoncast, energia limpa é para todos. E hoje a gente está com uma entrevista super especial com o Talarico, que é gerente de sustentabilidade da Ambev. Seja muito bem-vindo, Talarico. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui batendo um papo com os empreendedores e empreendedoras do Brasil inteiro. Obrigado, Zé Gustavo. Obrigado pelo convite e para poder estar aqui e falar um pouco com vocês. Muito bem. Você sabe, esse é o nosso podcast que a gente fala um pouco mais sobre a sua energia, aquela que você aperta o interruptor e parece que aparece na sua lâmpada, às vezes, quando não cai a energia, a gente falar um pouco mais e pensar sobre energia, e hoje a gente vai pensar um pouco mais sobre sustentabilidade. Talarico, você está me contando que você está há 9 anos na Ambev, mas queria que você contasse um pouco da sua trajetória pessoal, que te levou até a Ambev, e o que é que você faz lá na Ambev? Perfeito. Bom, eu tenho 9 anos de Ambev, eu sou engenheiro de formação, engenheiro de produção, e eu entrei na Ambev em 2016 na área de compras mesmo. Eu comecei no time de suprimentos, passei 3 anos ali, aos poucos fui, suprimentos foi começando a olhar o lado de sustentabilidade. O que é o time de suprimentos? É o time que faz as compras mesmo, que faz bom. toda a negociação, que garante que os produtos são entregues nas fábricas, nos centros de distribuição, então garante o abastecimento mesmo da operação. Legal. Então eu fui comprador por um tempo, fui tocando alguns projetos e aos poucos eu fui tocando na sustentabilidade. E aí eu fui para o time de relações corporativas, que olhava realmente a parte mais corporativa e estratégica da companhia. Uhum. Então eu olhava mais todo o planejamento para a execução da estratégia da sustentabilidade e de impacto social. Então fiquei 5 anos nessa área, fazendo nossos relatórios de sustentabilidade, fazendo toda a interface com tudo que é estratégico da companhia internamente para fora. E agora voltei para o time de suprimentos, mas na frente de sustentabilidade para olhar a ação climática. Então toda a parte de mudanças climáticas está comigo. Muito legal. Todo mundo fala muito de Ambev, né? Uma empresa gigantesca. Você sabe dar um pouco do panorama do tamanho que é a Ambev para as pessoas terem dimensão do que nós estamos falando? Porque a gente pensa, né? Toma o refrigerante, o suco, a cerveja e tal, mas o tamanho que é a Ambev hoje para as pessoas terem ideia desse tamanho dessa empresa? Não, perfeito. A Ambev, ela tá atuando em 18 países hoje, nas Américas, então Canadá, no Caribe e aqui na América do Sul. E são mais de 100 fábricas, no Brasil são mais de 30. Então são desde fábricas que fazem só cerveja, fábricas mistas de refrigerante e uma parte da nossa operação também que é verticalizada. Ou seja, a gente faz nossa própria garrafa de vidro, nossa lata, pelo menos uma parte delas, nossos rótulos da cerveja, as tampinhas que vão em cima, as rolhas. Então, a Ambev faz tudo isso. Uma parte de tudo a gente consegue produzir, nosso próprio malte. Nós temos 6 maltarias na América do Sul, então a gente trabalha bastante na nossa cadeia inteira. Então, a gente não faz só o nosso produto, mas a gente também faz o que está em volta dele, que compõe ele como um todo. Para se ter uma ideia, em quantos pontos de venda, bares e restaurantes a Ambev interage no Brasil todos? Tem um número disso? Mais de 1 milhão a gente tem essa estimativa, A gente trabalha, porque tem alguns que tem mais de um CNPJ, a gente sabe que tem uma volumetria ali de mais de 1 milhão de pontos de venda no Brasil. Mais de 1 milhão. E quantas pessoas trabalham dentro da Ambev? A Ambev, no Brasil, são 25 mil funcionários, quando a gente fala Ambev como um todo, são quase 50, 40 e poucos. É gigantesco, né? É impressionante. É impressionante. E quando você fala de sustentabilidade dentro da Ambev, você falou que trabalhou ali a estratégia de sustentabilidade. O que isso quer dizer na prática para o pessoal que está assistindo? O que você olhava, o que você orientava? Qual que era o seu trabalho no setor de sustentabilidade? Não só a parte do relatório de sustentabilidade, que eu acho que é o principal ponto, tudo que a gente faz no ano culmina no que a gente divulga. Então são os relatórios que a gente divulga, nossos atingimentos de objetivos e metas, os indicadores. Então tudo que a gente realizou num ano, a gente divulga no ano seguinte, seja para investidores, seja para sociedade civil, seja para os nossos consumidores. É deixar bem transparente tudo que a companhia entrega e ao longo do ano é de fato garantir a execução dessa estratégia. Então nós temos metas, objetivos, e a gente envolve a nossa liderança, então desde alguns diretores até realmente os vice-presidentes, a nossa diretoria executiva, a gente organiza a estratégia, a gestão disso e a governança mesmo. Então qual direção que a companhia vai tomar, se a gente está indo para o caminho certo, se a companhia precisa fazer alguma correção de rota no caminho. Então é meio que fazer
essa gestão interna de todo mundo que está trabalhando em sustentabilidade, porque são mais de 20 áreas, diretamente, assim, são mais de 100 pessoas no corporativo que olham sustentabilidade, além de a Ambev tem gerentes de meio ambiente em todas as fábricas. Então, é uma operação, assim, que envolve muita gente, então é conseguir garantir que está todo mundo remando para o mesmo caminho. Pensando numa fábrica, o que é sustentabilidade pensando na prática, aplicada na prática, assim, numa fábrica? É desde olhar. Sustentabilidade é muito amplo, né? Então a gente consegue falar desde a parte mais tangível do meio ambiente, que é economia de água, é ser eficiente nos processos, é garantir que não há nenhum dano que esteja fazendo que não deveria estar acontecendo. Então é olhar a operação, realmente a produção da forma mais eficiente, sustentável e que seja, né, realmente que funcione sem trazer prejuízos ao meio ambiente, às pessoas. Então, é trabalhar a eficiência hídrica, no nosso caso. Então, é usar menos água para produzir a mesma quantidade de produto, é usar menos energia, é usar de forma mais eficiente, trazer novas fontes de energia. Então, o time de meio ambiente está realmente vendo tudo que acontece na operação, desde que chegam os produtos, né, a matéria-prima, até a saída do produto final, a cerveja ali para os bares ou restaurantes. Você falou de uma coisa, eficiência hídrica, né? Fazer a mesma quantidade de bebida com menos quantidade de água. É tipo, na hora que eu tô lavando louça em casa, eu conseguir lavar mais louça com menos água. Isso é eficiência hídrica. Exatamente. No paralelo é isso. Ou quando vai escovar o dente, você fechar a torneira enquanto você escova e depois abrir. É o mesmo princípio. É olhar como você consegue fazer a mesma coisa gastando menos recurso natural. E quais são as grandes metas, assim, de sustentabilidade que vocês têm dentro da Ambev? Porque você falou, né? Vocês trabalham para organizar as informações, todo ano vocês soltam um relatório, e aí, entre um relatório e outro, vocês precisam trabalhar, porque um relatório não pode ser igual de um ano para o outro, né? Quais são as principais metas que vocês têm alcançado, assim, em termos macro, assim, de sustentabilidade? A gente fez um planejamento de longo prazo em 2018 para ser atingido agora em 2025, então tá pertinho já. E eram metas baseadas em 4 pilares de sustentabilidade para a Ambev. Então, a gente está falando de embalagens, de água, agricultura, porque nós trabalhamos diretamente com alguns agricultores, e a parte de clima. Então, a gente tem o objetivo de ter 100% das nossas embalagens primárias, né? A lata, a garrafa de vidro, a garrafa PET, sendo ou retornável ou feita de conteúdo majoritariamente reciclado. Então, uma lata que a maior parte dela já foi lata antes. Ou que já tenha sido vidro, né, uma garrafa de vidro que já foi vidro antes. Então, nossos conteúdos serem realmente retornáveis, que aí é aquela, né, que acho que é bem conhecido no Brasil, o sistema de se levar a garrafa vazia e comprar um produto novo e devolver a garrafa. Então, esse é o retornável. Isso tem. A Ambev foi, acho que pioneira nisso há muitos anos. Acho que todo mundo cresceu aqui no Brasil, tem na família lembrando que guardava a garrafa de refrigerante ou de cerveja para devolver e trocar pelo produto. Então, o modelo do retornável realmente é muito é sustentável realmente, porque é mais barato para o consumidor. A gente consegue usar uma garrafa em torno de 20 vezes antes de precisar reformulá-la, né, de quebrar e fazer uma nova. Então, realmente tem uma pegada bem menor para o meio ambiente quando você reutiliza uma garrafa ao invés de quebrar e fazer uma nova, ou ir para o lixo, ou para reciclagem. Então, o retornável tem esse valor. Então, esse pilar aí trabalha muito essa parte da circularidade. A gente tem o pilar de água, como eu mencionei. Então, realmente é trabalhar não só a nossa própria produção, a gente utilizar menos água para fazer nossos produtos, como também a gente trabalhar no nosso ecossistema. Então, a gente entende na Ambev que a gente só cresce quando o nosso ecossistema cresce junto. Então, a gente entende também que onde a gente tem operação, a gente tem que garantir a melhoria da qualidade e da disponibilidade de água. Especialmente em lugares que a gente entende que há um risco hídrico. Tem uma parte mais sensível. Então, a gente tem projetos para trabalhar o ecossistema hídrico da região. Então, as bacias hidrográficas, a gente garantir que a disponibilidade da água não está sendo afetada pela nossa operação. Então, a gente trabalha realmente de uma forma ecossistêmica, com o poder público, com organização civil. Então, a gente trabalha realmente numa abordagem ampla. Então, esse é nosso objetivo com água, é garantir 100% dessas comunidades em alto estresse hídrico com maior disponibilidade e qualidade de água de forma mensurável. Legal. Aí, na parte de agricultura, como a gente trabalha com fazendeiros diretamente, a gente quer que todos eles, 100% desses agricultores, sejam capacitados, conectados e financeiramente empoderados. Entendi. Então, é das melhores técnicas para eles poderem desenvolver as colheitas deles, da tecnologia para eles poderem, né, controlar o clima, controlar como estão as coisas, né, como está a disponibilidade de insumo na região. E a parte financeira, porque a gente sabe que a safra é anual,
Então, pra eles não dependerem só da colheita para receber o recurso deles. Então, desde trabalhar formas financeiras para eles adiantarem dinheiro, garantia de compra. Então, conseguir, de fato, engajar com eles para dar essa segurança também para os agricultores. E, por último, a parte de clima. A gente tem 2 metas dentro de clima para 2025. Uma delas é que 100% da energia elétrica que a Ambev compra venha de fontes renováveis. Então, é que realmente a gente trabalhe com energia elétrica advinda de fontes renováveis na nossa operação. E, ao mesmo tempo, a gente diminui em 25% a nossa pegada de carbono, né? O quanto a gente emite em intensidade para produzir nossos produtos. Então, é a mesma coisa aqui da água, né? A gente produzir a mesma quantidade ou mais, emitindo menos gases de efeito estufa, exatamente. Legal. Agora, vamos aqui falar um pouco sobre bares e restaurantes, principalmente, que interagem com a Ambev. Porque os bares e restaurantes acabam sendo afetados diretamente por essa estratégia. Uhum. Porque quando você fala de redução, energia elétrica 100% renovável, ou até mesmo a pegada de carbono, quando a gente vai para bares e restaurantes, muitos deles às vezes têm geladeiras da Ambev e tudo mais, e aí o dono do restaurante e do bar às vezes reclama um pouco disso, né? Porque aumenta o custo. Mesmo as embalagens retornáveis e tal, me fala um pouco mais sobre essa estratégia de interagir, porque o nosso pessoal do empreendedor que está nos ouvindo está achando muito interessante da Ambev, mas impacta eles. Claro. Como que é essa interação? Como que vocês olham para essa interação com os bares e restaurantes? Nós temos, então, né, a gente falou 1 milhão de PDVs, de pontos de venda, esses bares e restaurantes no Brasil. E aí nós temos mais de 100 centros de distribuição para atendê-los. Então nós temos realmente centros de distribuição da Ambev diretas em quase todos os estados, com times de venda que realmente fazem, né, a rota nesses bares. Então visitam, são representantes de negócio para ajudarem eles, para mostrar quais são os melhores opções para eles, ajudar como eles podem rentabilizar melhor. E a gente também tem uma plataforma. Então a Ambev hoje trabalha com o BIS, que é uma plataforma B2B da Ambev com os bares e restaurantes. Então a ideia é trabalhar de forma direta, um aplicativo que o próprio, né, o dono ou a dona do bar pode entrar, fazer o seu pedido, consegue realmente, né, fazer tudo que precisa sem precisar da Ambev estar lá presencialmente. E através do BIS a gente consegue compartilhar também novidades, compartilhar o valor mesmo com eles. Então uma das ideias, como a gente falou, energia elétrica renovável. A gente hoje entende que a energia elétrica é uma coisa muito... Parece que a gente liga na tomada, funciona, tá tudo bem, vem a conta, mas a energia elétrica também emite gás de efeito estufa, emite carbono. Sim. E essa emissão relacionada aos nossos produtos nesses lugares a gente coloca na nossa conta, no nosso inventário. Então, hoje, para você ter uma noção, 13% de todas as emissões da Ambev são relacionadas aos nossos produtos em geladeiras, em bares, restaurantes, mercados. Então, a gente entende que a gente tem um papel ali também de não só querer uma energia mais limpa de forma geral, mas também de poder ajudar esses estabelecimentos a chegarem lá. Então a gente tem formas, a gente tem meios pelo próprio tamanho da Ambev de tentar viabilizar isso. Você que tá nos ouvindo, né, e pensa assim, não, mas acessar a energia solar, por exemplo, é muito caro, né? Existem outras formas. A Lemon é uma empresa que ajuda a democratizar esse espaço, né? Trazer energia sustentável de um jeito muito mais fácil. É como se você tivesse assinando com a Lemon, você consegue acessar energia solar sem pagar para instalação de placa, tendo uma economia e ainda tendo sua própria energia sustentável. Agora, essa coisa, né? A gente não pensa sobre isso. Nossa cerveja gelada tem impacto para o meio ambiente. Pois é. Né? E como que a Ambev lida com isso, conversando com as pessoas? Porque a gente hoje, cada vez mais a gente ouve sobre o impacto do meio ambiente e tal. Como que a Ambev lida com isso? A Ambev tem passado, e aí, assim, nos meus 9 anos, a gente vê uma evolução cultural da companhia. Então, a Ambev a gente foi de um lugar que a gente tinha as respostas, agora a gente entende que a gente não sabe tudo. A gente vai aprender com o nosso ecossistema. Então, uma das coisas que a gente fez foi se aproximar de um ecossistema, por exemplo, de startups, de soluções ambientais. Então, a gente tem uma aceleradora chamada 100 Mais Labs, que a gente tem desafios, a gente tem as nossas metas, como eu mencionei, e a ideia é esses desafios, a gente fala, olha, a gente não sabe resolver isso. Alguém no mercado sabe? A gente pegar desde ideias até produtos já existentes, soluções que já existam, e a gente avaliá-los, trazer algum tipo de piloto, testar em algum lugar, fazer, vamos testar numa cervejaria X ou numa região Y, e ver como funciona, ver o resultado disso para a companhia, para a própria startup, para a sociedade, e aí ver o que a gente consegue depois trazer maior escala, ou até dar um prêmio. Então esse projeto realmente a gente começou em 2018, e foi de um lugar de escutativa, de ouvir,
trazer soluções de fora, não achar que todas as soluções vão sair de dentro e que realmente tem gerado muito impacto. Então a gente ouve a sociedade, a gente ouve quem tem soluções ali para fora, e eu falo muito mais do lado da sustentabilidade, que é onde eu estou, e a gente traz essas soluções aí socioambientais e consegue escalar dentro da companhia ou com outros parceiros nossos. Então, às vezes é muito legal, mas não funciona pra gente. A gente consegue levar isso para algum outro parceiro nosso. A gente tem outros parceiros nessa aceleradora que também ajudam, estão trabalhando com a gente. Então, a gente consegue fomentar esse ecossistema e ouvir e trazer novas soluções para o mercado. Para quem não sabe, a Lemon e a Ambev têm uma parceria que já tem longa data desse trabalho de startup com empresa. Já tem longa data essa nossa parceria, Lemon e Ambev. Eu queria que você falasse um pouco mais da importância dessa parceria, né? Você está falando de coisas e vocês buscarem fora também. A Ambev é uma das empresas reconhecidas pela interação com startups, né? Queria que você contasse um pouco mais sobre a nossa parceria e como isso é importante para a estratégia de sustentabilidade da Ambev. Perfeito. Bom, a gente realmente conheceu a Lemon nessa aceleradora e de cara a gente falou, vamos pilotar, vamos entender como isso funciona. E de fato começou a trazer resultado. A gente viu que a gente já vinha trabalhando, obviamente, com os nossos fornecedores de geladeiras para eles terem geladeiras mais eficientes, que a gente sabe que isso impacta tanto no bolso do ponto de venda do bar, como também nas nossas emissões, mas também quando a gente traz uma energia renovável direto para o bar, a gente está, assim, tirando totalmente a emissão e vem uma economia. Então a ideia foi pilotar em alguma região, trazer alguns bares que a gente conhecesse que fosse mais próximo, a gente consegue mostrar a solução, ver como isso se encaixaria, se traz resultado, deu super certo, e a gente começou a trazer a Lemon hoje para dentro do BIS, em todas as regiões que a Lemon está disponível, a gente oferece para os bares que sejam elegíveis. Então a gente tem essa solução que direto pelo aplicativo a pessoa pode escolher fazer parte da Lemon, assinar com a Lemon, e vai ter a sua energia renovável depois de assinado o contrato, de combinar tudo, e a gente entende que aí você está trazendo o benefício financeiro para o bar e restaurante, o benefício da energia renovável para o ecossistema como um todo, além de impactar positivamente o inventário de emissões da Ambev. Então, a gente entende que é uma solução que é um ganha-ganha-ganha, por isso que para a gente é uma parceria assim, que tem só crescido na companhia. É muito interessante. Para você que não sabe, Lemon é energia solar acessível com economia na sua conta de energia. Então, se você não conhece, entra lá pelo BIS ou pela Lemon no nosso site, você vai conhecer um pouco mais. Eu estou hoje conversando aqui com o Talarico, que é gerente de sustentabilidade da Ambev, nessa nossa parceria Ambev-Lemon. Ambev é Lemon e a gente fica muito feliz dessa parceria. Em 2023, no relatório que eu estava lendo, eram 3 mil pontos de venda já da Ambev que estavam assinados com a Lemon. Hoje você falou que aumentou. Isso, a gente está agora, né, até esse momento em 2024, com quase 8 mil pontos de venda assinados. Então a gente foi ali de 3 e pouco até 2023. Nesse ano a gente deu uma escalada realmente para quase 8 mil. 8 mil pontos de venda. Se você está nos assistindo agora e você não faz parte desses 8 mil, tá aqui uma grande oportunidade. E o convite também. E o convite para você fazer parte desses 8 mil. Se você faz parte desses 8 mil, espero que você esteja entendendo um pouco mais sobre o que e por que a gente faz esse tipo de trabalho que é tão importante para a gente. Na sua experiência de sustentabilidade, quanto que energia impacta nas estratégias de sustentabilidade, né? Porque, mais uma vez, as pessoas pensam em energia, pensam muito pouco sobre isso, né? Porque eu alugo o meu espaço para fazer meu restaurante, meu bar, meu salão de cabeleireiro, a padaria, eu vou lá e falo com a distribuidora e conecto. Não fico muito pensando sobre isso, né? Diferente de telefone, que eu penso qual operador eu vou ter e tal. Na energia, não. Então, a gente pensa muito pouco sobre isso. E você, como um especialista de sustentabilidade, fala um pouco sobre o impacto que tem a energia na sustentabilidade, no clima como um todo. Toda a geração de energia aí, qualquer tipo de energia, especialmente elétrica, que a gente consegue associar, ela tá ligada a algum tipo de emissão. Então, se for uma termoelétrica, a gente queima alguma coisa, então tá emitindo carbono para gerar energia. Se for uma hidrelétrica, também tem a sua pegada de carbono, apesar de ser uma energia mais limpa. Então, tem formas e formas de gerar energia e a maior parte delas tem algum tipo de emissão. Então, todos os países têm a sua matriz de entender como que gera energia e quanto está impactando a mudança em ações climáticas. Então, todos os países têm essa matriz. A nossa, realmente, o Brasil é uma matriz mais limpa já por natureza. A gente tem muita questão de geração de energia elétrica. A gente tem muito sol no Brasil, então quem consegue gerar energia solar realmente tem ali uma fonte infinita de energia. E a gente
agora começa a entender que energia também pode ser associada a outros lugares. Então a gente não precisa só ligar na tomar, né, a energia da nossa provedora regional, mas sim consegue ter formas alternativas de também ter uma energia que seja ou mais econômica ou mais sustentável, e muitas vezes os dois. Então, a própria estratégia da Lemos, você não precisa fazer uma nova instalação, você não precisa mudar nada no seu sistema, você consegue usar o sistema instalado pela própria provedora e receber energia renovável por outro lugar. E é uma geração que está sendo feita em outro lugar, mas que você está recebendo esse benefício. A gente teve numa outra entrevista aqui a Bárbara Rubim e ela estava dizendo da complexidade. Às vezes ela é contratada, tá ligado? Para explicar como é que funciona uma conta de energia para uma empresa. Imagina a gente lá no nosso negócio para compreender uma conta de energia, né? E ter essa coisa de bandeira vermelha 2. A bandeira vermelha nada mais é porque a gente está ligando termoelétrica e sendo uma energia mais cara e mais poluente, né? O mecanismo de a gente falar mudança climática e tal, o que tem acontecido? Você tem muito carbono sendo emitido, isso aquece mais o planeta, e o planeta mais aquecido muda o clima e a gente se perde. O que a gente está focando? Diminuir a quantidade de carbono emitido, e energia solar é uma possibilidade para isso, né? A gente fala, mas eu não tenho dinheiro para instalar placa, eu não tenho teto para instalar placa. Gente, a Lemon, e assim como outras empresas, mas a Lemon tá aqui para ajudar a ser mais acessível a energia solar para você fazer algo pelo meio ambiente. E é aí que eu queria trazer, porque a gente fica falando de sustentabilidade, essa palavra que é até difícil de falar, mas na prática do cotidiano do empreendedor, o que é pensar em ajudar o meio ambiente? Ele está ali tentando fechar a conta do mês. Como é que você pensa em equilibrar todos esses pratos ao mesmo tempo e pensar em sustentabilidade? Acho que a primeira frente que você consegue olhar na sustentabilidade é o que você faz sem precisar mexer muita coisa, né? Então é aquele negócio de fechar a torneira quando não tá usando, apagar a luz no lugar que não tá usando. Quando você consegue ter algum tipo de respiro financeiro, trocar o tipo de lâmpada para uma lâmpada que gasta menos energia, isso já reflete até em economia. Então, a partir do momento que você está usando menos de alguma coisa, você está gastando menos, né? Então, a sustentabilidade não é só usar menos por usar menos, mas isso também para gerar algum tipo de economia também. A sustentabilidade hoje se mantém com um retorno financeiro. Então, por exemplo, a Ambev, pelas suas iniciativas de energia renovável na própria operação, então por ter energia elétrica renovável em quase toda a operação, já trouxe mais de 16 milhões de dólares em economia. Então peraí. O que você está dizendo é que ser sustentável, no caso da Ambev, foi você ganhar mais dinheiro, inclusive. Além disso, isso não é só gastar dinheiro para ser sustentável. Tem um investimento inicial em algumas frentes, mas tem muita coisa que ele realmente, você sendo eficiente, trazendo uma economia, trazendo algum tipo de parceria, aproveitando o que o ecossistema pode oferecer, consegue também trazer benefício social, ambiental com benefício financeiro. Entendi. Então, mas isso para uma grande empresa eu entendo. E para o pequeno e médio negócio? Também Funciona também? Funciona também. Aí é óbvio que a gente não entende também o valor da própria água, da geração, né, do tratamento de esgoto, mas realmente usar menos água, você está onerando menos sua própria operação, você está usando menos o sistema de água da sua cidade, do seu estado. Então, essa economia também, de alguma forma, volta no financeiro. Não é cobrar da água, é cobrar no valor menor. A energia, conforme menos você usa, menos você está gastando, isso é direto. Acho que né, quanto menos energia você gasta, realmente você está gastando menos dinheiro. Então é associado direto, mas até na sua própria produção, sua própria atividade. Então, você vai fritar alguma coisa, em vez de usar um óleo X, usar um óleo Y, que é mais sustentável, pode ser mais barato. As empresas estão tentando trazer esses produtos que têm um apelo de sustentabilidade com custo menor. É o grande desafio da sustentabilidade para as empresas grandes. Então, se usar alguma coisa menos, usar alguma coisa que tenha um rendimento melhor, então que você possa reutilizar mais vezes. Então, não é só, né, a reciclagem em si, mas realmente, ou a redução, mas também a reutilização de coisas que podem ser usadas mais de uma vez com boa qualidade ainda. Não, muito, muito interessante. E tem também resíduo ou lâmpadas que sejam mais eficientes energeticamente, né? Que Exato. Às vezes você faz um investimento que é um pouco mais caro para comprar uma lâmpada mais eficiente, mas isso tem um retorno depois no balanço como um todo, né? Isso consegue até achar online, né? Então você procura formas de calcular isso, a gente às vezes não tem o conhecimento para fazer essa conta. Online você consegue achar várias formas de avaliar quanto você vai gastar, para quanto você vai gastar no investimento, né? Para quanto você vai gastar no dia a dia menos, para saber, em 6 meses se paga, em 2 meses se paga, em 1 ano se paga, mas se paga, sempre se paga. E deixa eu te perguntar, dentro da Ambev, vocês têm algum trabalho algum programa de conscientização e de trabalhar
essa implementação de sustentabilidade com economia, né? Pensando na economia também, para pequenos e médios negócios, vocês fazem um trabalho desse tipo também com os pequenos e médios negócios que interagem com vocês? Não, fazemos. Aí nós temos diferentes frentes, tá? Aí pensando até na Ambev, a gente acaba tendo quase que uma solução personalizada para cada tipo de cenário. Mas hoje a Ambev tem um programa de inclusão produtiva chamado Bora. E a ideia do Bora realmente quando a gente fala de inclusão produtiva, realmente é trazer mais oportunidades e mais chances de igualdade para diferentes pessoas, seja para pessoas que procuram emprego, sejam para os empreendedores, pequenos e microempreendedores. Então, a gente também está conseguindo colocar coisas dentro do BIS, aí seja desde conteúdos, treinamentos que ajudem as empresas, os pequenos bares, restaurantes a serem mais produtivos, mais rentáveis, a trazer alguma solução que talvez eles não conheçam, como gerir melhor seu estoque, como precificar as coisas. Então, trabalhar diferentes pilares que podem apoiar esses pequenos empreendedores, isso tudo disponível também no BIS, ou também pessoas da sociedade que às vezes estão procurando emprego, não sabem por onde começar, também ajudar com diferentes projetos que nós temos para apoiar essas pessoas, com organizações da sociedade civil, com diferentes parceiros que nós temos para ajudar também nesse lado da empregabilidade. Então, a ideia do Bora é conseguir impactar de ponta a ponta do nosso ecossistema mesmo e impactar 5 milhões de pessoas em 10 anos. Então, a gente começou em 2022 e a gente quer ter 5 milhões de pessoas impactadas ali com melhores condições, né? Tentar ajudar nessa questão realmente de impacto social em 10 anos. Muito interessante. O programa chama Bora. Bora. E como que as pessoas podem fazer para acessar o Bora? A gente tem um site do Bora, então associado, tá dentro do nosso site de Ambev, a gente liga pro site do Bora, então tá bom. Lá é um hub que a gente tá trazendo outras empresas junto com a gente. Se procurar Bora no Google, Bora Ambev no Google vai achar. Isso. Tá bom. E aí vocês estão associando, e tá dentro do BIS também, quem ia ter acesso do BIS também, então os pequenos bares e restaurantes, dentro de toda a plataforma do BIS ali, também tem a parte para conteúdo, para ferramentas, então a gente considera até a própria parceria com a Lemo uma forma de gerar impacto social com os nossos bares e restaurantes. Então é considerado como um impacto do Bora também. É muito legal. Você que acessa o BIS para fazer compras na Ambev aí no seu ponto de venda, pode ver o Bora, e lá no BIS também você pode também acessar a Lemon, que a gente está lá nessa parceria, também estamos no BIS. É muito interessante essa estruturação que a Ambev tem. Agora, Talarico, você, gerente de sustentabilidade da Ambev, a Ambev foi escolhida como a empresa com melhor percepção de sustentabilidade pela FGV no ano passado, né? Então, é muito interessante esse trabalho que vocês fazem. E aí eu quero te falar, assim, você falou da importância nossa do trabalho, são quase 8 mil pontos de venda. Como que você vê esse trabalho sendo aprofundado nesses próximos meses, nesses próximos anos? Como que você vê essa parceria Ambev-Lemon sendo aprofundada? Porque somos 8 mil para 1 milhão de pontos de venda que podemos chegar. Como que você imagina isso? Eu acho que são dois lados, né? Acho que a Ambev tem um poder muito legal de poder apoiar a Lemon em entender como consegue expandir a operação para outros lugares, como consegue entrar em novos estados ou em novas regiões. Então, onde a gente ainda não está, onde vocês não estão, que nós podemos estar e nós temos abertura para isso. E essa proximidade com os bares, né? Então, hoje está disponível no BIS. Acho que temos aí uma oportunidade de também engajar cada vez mais com a nossa força de trabalho, né? Com os nossos representantes de negócios, sendo também consultores para esses bares e restaurantes, falando sobre a importância tanto da economia que trabalhar com a Lemon gera, quanto também o impacto que isso gera por ser um produto sustentável. Então, nós temos marcas que têm também esse apego com sustentabilidade, então acho que tem um potencial de trazer esses grandes volumes de bares, de restaurantes, de parceiros, com nossas marcas, nossas pessoas e a nossa estratégia também por trás. Então, acho que é uma coisa que quase que permeia 360 a companhia ali, todo nosso time de frente. O pessoal que faz as rotas, né, e indo conversar com os pontos de venda, que também nos ouve, que está aqui nos ouvindo, como que você diria diretamente para as pessoas para colaborar nessa estratégia da Ambev em fortalecer essa nossa atuação, não só na parceria da Lemon, mas para ajudar o pessoal dos pontos de venda, porque eles são a cara da Ambev junto com o BIS, né, na interação do cotidiano dos pontos de venda. O que você falaria para eles para sensibilizar ainda mais dentro da estratégia da Ambev de sustentabilidade? Acho que a estratégia da sustentabilidade realmente ela faz parte do nosso DNA. Então, todo mundo da Ambev entende que sustentabilidade realmente é uma coisa que faz parte da companhia, não é a companhia. Então,
Acho que isso já é uma coisa que nós temos assim com bastante contato com a companhia inteira para falar sobre os nossos projetos, falar sobre as nossas metas. Acho que muito que nosso time ali na ponta, os representantes de negócio tem, é a parte da escutativa também, que faz parte da nossa cultura, é entender quais são as dores desses bares, o que está sendo difícil, por que talvez eles não estejam querendo entrar com a Lemon, se já ouviram falar, o que a gente pode fazer, é o acesso, é a interface, é a confiança, é conversar de novo. Que a gente tá faltando e a gente consegue trabalhar em cima disso. A gente tem, né, força para conseguir comunicar melhor, seja ajustar a interface no aplicativo, seja levar mais gente, levar um time da Lemon junto com a gente nas rotas e vamos lá visitar um bar, ouvir deles mesmos. A gente já fez, inclusive, algumas pessoas aí da Lemon estiveram em rota junto. É muito legal essa interação, né? Porque a gente... A hora que você ouve, que você entende mesmo o que eles estão é. sentindo, quais são os incômodos deles. Às vezes, realmente, energia não é uma coisa que tá na cabeça deles, porque eles sentem que não tem que mudar. A energia tá lá, eu ligo, eu consigo desligar a minha luz ou usar menos, de repente trocar uma lâmpada, mas parece que é uma coisa restrita. Acho que sensibilizar que tá na palma da sua mão poder fazer uma mudança, né? Exatamente. Não, e eu quero... a gente já tá caminhando pro final, Thalari. Queria te agradecer aqui com a gente, agradecer em seu nome essa parceria que a Ambev tem junto com a Lemon. Para nós é super importante, porque a gente ajuda a levar mais energia sustentável para mais pessoas, seja a Lemon, seja esse olhar para a sustentabilidade. A gente sempre fala, queremos fazer alguma coisa para o meio ambiente, né? Mas a gente está tão soterrado de tantas as coisas que a gente tem que fazer, conta para pagar, os boletos não param de chegar, os boletos tudo, e aí como que a gente faz? Energia, a gente tem aqui uma parceria que está levando energia sustentável, você está fazendo um bem para o planeta e ainda você consegue de 12% até 20% de economia na conta de energia, que gera um impacto gigantesco. A gente sabe, a gente que é empreendedor sabe quanto é difícil e o custo da energia é um dos principais custos. Então, queria te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco e poder compartilhar um pouco da sua experiência. Imagina, eu que agradeço o convite, foi um grande prazer poder conversar com vocês. Então, parabéns. Muito obrigado. Foi ótimo. E você que está nos ouvindo, saiba, aqui no Lemoncast a gente tem divulgado energia sustentável para todas as pessoas. Você pode acessar nosso site, tem o site do Bora, que o Talarico falou aqui agora também, até para você poder se formar um pouco mais, ter acesso a alguns conhecimentos, mas entre também no site da Lemon e vem conhecer o que é energia sustentável e econômica para o seu negócio.